Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço de facto, de fundo do coração, terem se deslocado aqui ao Mira. É um espaço de facto que tem acolhido inúmeras edições, quer no âmbito da poesia, quer de outras áreas artísticas, sempre com esta dedicação, este entusiasmo da Manuela e do João e da sua equipa e portanto, quando este projeto foi apresentado há uns meses, foi imediatamente bem acolhido e, portanto, esta primeira edição nossa, esta nossa estreia mundial vai acontecer com um poeta que eu considero, e a Cláudia, consideramos de primeiríssima água. É também um homem multifacetado na área artística e cultural, que ele é jornalista, é radialista, excelente radialista, é um profundo conhecedor de todas as áreas musicais e grande divulgador. E, como se isso não bastasse, tem uma voz que eu considero uma das vozes mais importantes e mais interessantes em termos tímbricos do mundo, digamos assim, de quem diz... Do mundo. Não, do mundo, deste mundo. Vou-me embora. Quem diz? Eu estava à espera que dissesses da Via Láctea, pelo menos. Portanto, o Renato Filipe Cardoso está aqui connosco hoje e vamos conhecer alguma da sua poesia, alguns dos poetas que são escolha pessoal também e que ele faz questão de trazer, aliás, acompanho-me frequentemente. E também vamos estar à conversa para perceber um pouco da sua vida, do que tem sido o seu trajeto, não só na escrita, mas também noutras áreas. Obrigado, Renato, antes de mais, também por estares aqui. Obrigado eu, obrigado a todos por terem vindo, obrigado ao Espaço Mira e a este belíssimo projeto que eu venho acompanhando também. Hoje, assinalando a data do nascimento do Fernando Pessoa, Do Nandinho, como nós o tratamos. do Nandinho, como nós lhe chamamos, eu ia pedir à Cláudia para ler um curtíssimo poema. Eu vou usar o telemóvel porque o livro ficou em casa. Hoje. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Eu trouxe um poema de amor. Acho que estamos precisados de poemas de amor. Renato, qual é a tua relação com o Fernando Pessoa, com a poesia do Pessoa? Ora bem, não é um dos meus poetas favoritos, por assim dizer, dentro dos poetas portugueses. Mas é com certeza um grande poeta e que é um evangelizador para a poesia. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitos poetas que eu gosto muito mais, o Herberto Helder, o Cesarini, o Alberto, etc., mas que são menos facilmente gostáveis. E digo isto sem caráter pejorativo. Quando nós ensinamos poesia a crianças e jovens, ou quando levamos a nossa poesia lá para fora, o Fernando Pessoa é muito mais facilmente assimilável ou digerível, se quisermos. E tem poemas geniais, alguns que eu gosto muito e que infelizmente são pouco conhecidos, o caso da Múmia, por exemplo. Mas não é propriamente dos meus eleitos, se bem que é indubitavelmente um dos nossos grandes arautos da língua portuguesa. Tens alguma veleidade em deixares um dia marca bem recheada, como ele deixou, com os teus poemas, com os teus pensamentos, Eu não sei se isso ainda acontecerá. Sabes que tirando honrosas exceções, algumas tu conheces, o caso
do Daniel Maia Pinto Rodrigues, que só escreve em papel. É um poeta aqui do Porto, para quem não conhecer. Hoje em dia as pessoas escrevem no computador, mesmo eu, embora tenha os meus bloquinhos de notas que me acompanham sempre, onde eu vou anotando ideias, versos, princípios de poemas. Depois passo tudo para o computador. Portanto, hoje as pessoas vão deixar um arquivo informático, que poderá ou não ser mais obsoleto que o papel, em função do rumo que a tecnologia venha a tomar. Mas eu acho que hoje em dia a concretude da arte está em vida. As coisas são muito mais passageiras, são muito mais... Não sabemos o que é que nos vai sobreviver, francamente. Hoje em dia temos conhecimento de um conjunto de poetas, desde as cantigas de Amigo, mas desde o século XIV, XV, que escreveram, mas tudo isso está a começar a diluir num grande caudal de informação, e que nem sempre nos traz a melhor informação, mas que acaba por diluir aquilo que é importante e aquilo que é bom. Portanto, eu acho que é muito mais importante, e eu vejo a poesia, e muito particularmente a minha poesia, muito mais com um caráter evangélico, passo a expressão, de aproveitar o meu tempo de vida e a minha forma de me expressar para tocar no outro. Aliás, é uma batalha muito minha. A poesia tem vindo a perder crescentemente nos últimos anos, e com todos estes processos muito academicistas e muito eruditizantes, não sei se a palavra existe, mas percebem o que eu quero dizer, tem vindo a perder o seu caráter ético e pedagógico, de proximidade com o outro. É muito importante nós escrevermos para tocar no outro. Tem que haver consequência na poesia, quanto a mim. Eu equiparo isto, por exemplo, a um arquiteto que faz uma casa belíssima, muitíssimo bem projetada, mas que não é funcional, onde as pessoas não conseguem viver. Eu tenho que escrever poemas onde o outro possa conseguir viver. Nem toda a gente vai conseguir viver dentro do mesmo poema, mas algumas pessoas vão rever-se nele, vão sentir que aquelas paredes... E há leituras, todas elas são diferentes. Exatamente. E a absorção também é diferente. Olha, um dos teus últimos poemas que me tocou bastante, eu vou lê-lo agora, tu publicaste no outro dia no Facebook e depois eu pedi para me mandares. E é difícil lê-lo em voz alta, eu tive alguma dificuldade. Mas é um poema que me emocionou e sempre que o li fiquei emocionada. A primeira vez que o li, a segunda, a terceira. É um poema que me tocou e que toca nos outros. É um poema atual e é um poema que de algum modo fala disto tudo que nós estamos a passar. E a tua poesia faz muito isso, faz muito sentir isso. É sempre muito atual, porque é aquilo que te pica, que te toca e que tu transmites para o papel, para o poema. Sim. A poesia, quanto a mim, e nas palavras, perdoem-me a expressão, mas nas palavras do Eugênio de Andrade, tem que ter ranho, baba, merda. Exatamente. Portanto, se não tiver, se for uma mera fachada, uma mera construção do poeta que não põe lá a sua carne, poder-se-iam criar belíssimos exercícios, mas aquilo que se veja em nós, para além da fruição do ato artístico, é muito pouco. E eu creio que a poesia tem esta função e esta propriedade de mudar o mundo, pessoa a pessoa. Isto como? Eu vou lê-lo. O título é A Noite Começa a Morar por Todos os Lados, que são versos do poema A um soldado que chorava de tanta coisa, tinha para levar aos ombros e arrastar com as mãos de Mário Cesarino. Sim. A noite começa a morar por todos os lados. Reputados virologistas vieram provar em espúrio o tempo de antena, que se as portas se lhe fecham, pode um homem arder como semáforo no labirinto ardiloso de cães, fazer-se agrimensor da solidão, aprender validade, dimensão e nojo, batizar com nome próprio cada metro quadrado, arredondar as contas do medo, mas não pesar a própria ignorância que se lhe figura estranha, como o hemisfério podre do fruto oculto na perspectiva. Devolveu-nos o confinamento à idade das cavernas. Mulheres fingem caçar ainda, já de coração rombo. Crianças buscam com suas pétalas a réstia de sol laminada nas paredes inexoráveis, enquanto a caixa
onde há muito se extinguiu a magia, lhes ensina a não tocar, a respirar só quando mandados. Órfãos de meteorologia, é fácil esquecer o toque do céu na pele. Permite agora, leitor, que a física explique a nuvem, o humor quântico das almas debaixo da maior luz. Nasce a sombra maior. Obrigada. Eu fico sempre um bocadinho estranho quando ouço ler aquilo que escrevo, quase como se já não fosse meu, não é? É um pouco, mas é sempre muito gratificante, muito recompensante ver algo que nós fazemos. E eu acho que isto se aplica, sei lá, um cozinheiro que faz um belíssimo prato e vê alguém a comê-lo com deleite, com regozijo. Da mesma forma, um poeta se regozija quando vê alguém ler um poema. E, portanto, essa é, eu acho que é o grande sentido da vida, como diriam os Monty Python, conseguimos tocar o outro. E todos nós o fazemos das mais variadas formas. A nossa família, as outras pessoas. E este confinamento, aludindo muito concretamente a este poema, foi uma oportunidade perdida. E isso é extremamente preocupante. Aliás, contrariamente a tudo aquilo que seria de esperar, eu acabei de ver aqui um conjunto de perdigotos a saírem nessa direção. Não fujam, é a luz. Mas, contrariamente àquilo que seria de esperar, estão-se a acicatar as diferenças entre as pessoas e a começar a extremar um conjunto de posições que ou conseguimos emendar a mão ou não terão um bom resultado. Mas não quero entrar por este lado tão político, para já. Para já. Eu gostaria de ler este poema que tu dedicaste ao Joaquim Castro Caldas, Posso? que foi uma das vozes mais ativas no Porto e sobretudo no Pinguim, e que nos deixou muita saudade mesmo pela sua irreverência, pela sua forma ímpar também de estar na vida. Este poema chama-se A Voz de Deus. Tenhas sorte na vida e talvez um dia conheças algum homem que partiu de Deus e seguiu em todas as direções impossíveis. São muito raros esses homens. Confundem-se com o Deus de onde partiram quando ambos eram polos à mercê das leis da física. Poderás distinguir tal homem entre os demais. A casa onde vive foi pintada pelo próprio sangue para poder escolher o sítio exato da loucura onde tatuar a porta de saída. Se entrares na casa, encontrarás múltiplos corações desarrumados nas prateleiras, pelo chão, no armário do infinito. É altamente provável que a solidão de ontem ainda esteja por lavar na banca. Se ficares na casa tempo demais, o homem irá disparar brutalmente sobre ti e de lá trarás um estilhaço incandescente, alojado no corpo de invisível luz da descoberta a que antes chamavas eu. Um homem assim ama pela voz, bebe pela voz, cala pela voz, ri pela voz, nasce e morre pela voz dia após dia. Um homem assim carrega a voz de um navio a rasgar o deserto. É tua a prerrogativa de fazer-te chegar à mais profunda água dos rios que subterrâneos sonhaste. Ou então, a areia cálida que secamente estagna o fogo dos ritmos binários. Esse homem há de voltar a Deus. E tenhas sorte na vida. Voltarás com ele. É uma possível leitura. É uma possível leitura, sim. O Joaquim Castro Caldas, que foi para uma geração de poetas e dizedores ou meros entusiastas da poesia, é uma figura marcante, incontornável do Porto e não só. E embora tivesse um feitiozinho muito complicado, como tu bem sabes, de suportar muitas vezes, a verdade é que dizia poesia como ninguém. E vivia.
e vivia assim. Mas o Joaquim é daquelas pessoas, olha, um poeta que nos deixou agora há poucos dias, o Manuel Sintra, que tinha a capacidade de pegar num texto e torná-lo dele, fosse ele de quem fosse. E isto é uma coisa que eu próprio, enquanto dizedor, ainda não consigo. Com alguns poetas mais, outros menos. Mas eu ia lançar com o rap. Força, força. Lesses este poema. Aliás. Sim. Porque assim podemos ficar todos a perceber o que são duas possíveis leituras no meio de... E depois no final o pessoal vota e abre-se um alçapão, por exemplo. E onde nós desaparece. Ok. A voz de Deus. Tenhas sorte na vida e talvez um dia conheças algum homem que partiu de Deus e seguiu em todas as direções impossíveis. São muito raros estes homens. Confundem-se com o Deus de onde partiram, quando ambos eram polos à mercê das leis da física. Poderás distinguir tal homem entre os demais. A casa onde vive foi pintada pelo próprio sangue para poder escolher o sítio exato da loucura onde tatuar a porta de saída. Se entrares na casa, encontrarás múltiplos corações desarrumados nas prateleiras, pelo chão, no armário do infinito. É altamente provável que a solidão de ontem ainda esteja por lavar na banca. Se ficares na casa tempo demais, o homem irá disparar brutalmente sobre ti, e de lá trarás um estilhaço, incandescente, alojado no corpo de invisível luz da descoberta, a que antes chamavas eu. Um homem assim ama pela voz, bebe pela voz, cala pela voz, ri pela voz, nasce e morre pela voz, dia após dia. Um homem assim carrega a voz de um navio a rasgar o deserto. É tua a prerrogativa de fazer-lhe chegar a mais profunda água dos rios que subterrâneos sonhaste. Ou então, a areia cálida que secamente estagna o fôlego dos ritmos binários. Esse homem há de voltar a Deus. E, tenhas sorte na vida, voltarás com ele. Olha, e o que é que nos trouxeste de poetas Olha, pois ou autores? eu trouxe tanta coisa que agora estou absolutamente indeciso. Tira a sorte. Mas há um poeta que eu não sei se conhece, o Joan Margarit, que é um poeta catalão. Aliás, ele ganhou agora há pouco tempo o prémio, eu e os prémios. Sim, ganhou Um importantíssimo Exatamente. prémio ibérico de poesia, e que é um poeta absolutamente estranho, muito meticuloso. Aliás, ele é arquiteto e os seus poemas muitas vezes parecem construções. Construções mesmo. Construções mesmo. Meticulosamente Pensadas. elaboradas e raciocínio. pensadas. Pronto, eu quis assinalar alguns dos poemas que mais gosto E são vários. e assinalei demais. E agora vou passar aqui algum tempo Isso acontece muitas vezes. a cortar. Às vezes à assinala procura. o livro quase todo. Aí já se torna mais complicado. Ok, então vou-vos ler um poema que se chama Segurança. Pedreiros de madrugada fazem uma fogueira com restos de cofragens. A vida foi um edifício em obras, com o vento no alto dos andaimes, virados sempre para o vazio. Porque se sabe que quem põe a rede não tem rede. De que serve ter repetido tantas vezes palavras como amor? Pobres lâmpadas de um final de linha, acendem-se memórias. Mas não quero que tenham piedade de mim. Repugna-me essa forma fácil de desprezo. Preciso da dor contra o esquecimento. Uma fogueira acesa com madeiros diante do andaime é o que sou. Um pequeno resplendor que seja o que for ser julgado, ninguém poderá jamais negar-me.
similitude encontras entre a poesia, que tu também conheces e também escreves, e a estrutura musical, que tu também conheces e que amas profundamente? Ora bem, Há arquitetura em ambas, há ritmo, há cadências, há nuances. eu acho que depende muito dos poetas. Há poetas que claramente escrevem para que os seus textos sejam ditos e não há nada de errado nisso. Muitas vezes, perdão, quando vou a escolas falar com miúdos e faço aquela pergunta canónica, quem é que gosta de poesia, e tenho dois lá atrás escondidos que levantam o braço a medo para mais ninguém ver, e eu depois tento picá-los, passo a expressão, e pergunto, então, mas nunca ninguém escreveu uns versos de amor, ou foram buscar uns versos de amor à net, ou ninguém ouve rap ou hip-hop? E então já todos levantam o braço. E, efetivamente, o rap, o hip-hop, contém poesia, e podemos discutir se é boa, se é má. Em alguns casos há belíssimos poemas, em canções. Nós, portugueses, não estamos pejados de bons exemplos disso. Mas a poesia muitas vezes pode ter também uma musicalidade, um ritmo, uma cadência. Não é essencial que assim seja. Mas, por exemplo, para um poema ser dito, há poemas que não ficam bem quando ditos. Sei lá, a Cláudia há bocadinho estava com algumas reservas em ler este texto, porque é um texto, se calhar, que tem um peso mais interior, mais introspectivo, e é mais complicado. Agora, como também muitas vezes a poesia é usada desta forma, que estamos a usá-la aqui hoje, como uma forma de transmissão, de comunicação, de evangelização. Eu utilizo muito este termo, embora não tenha nada de religioso, mas pronto. Mas também convém que tenhamos alguma atenção à forma como é construído o poema. Tu encontras essa musicalidade na tua poesia? Alguma vez escreveste com a intenção de verter, digamos, o poema para um formato mais próximo do formato de canção ou algo assim? Sim, sempre que estou a escrever para um ou dois amigos que fazem música e vou escrevendo uns poemas com uma estrutura mais linear e adaptada a um formato musical. Será que o Walter Ugumem vai regressar com o seu projeto de governo e vai utilizar alguns dos teus textos? Para... Não é o caso do Walter. Não é o caso do Walter e ele neste momento está ocupado demais para voltar ao governo, se não tinha substituído agora o Ministro das Finanças e isso não sucedeu. Não, mas o ritmo é uma coisa que é boa. Toda a comunicação provém de musicalidade, de ritmo. E a própria linguagem é estabelecida de acordo com determinados preceitos de ritmo. E, portanto, eu falo nisto porque, por exemplo, há um poeta que nós muito amamos, não é? Quase podia dizer que todos nós o amamos. E que tem há um ritmo sempre presente na sua poesia, mesmo naquela que é mais bucólica, de índole mais amorosa, aparentemente mais tranquila, que é o García Lorca, em que se sente aquele pulsar andaluz, e depois da viagem que ele fez, o périplo que ele fez pela América do Sul e até Nova Iorque, ainda se acentuou mais na poesia dele. Esse lado. Estou a lembrar-me de um poema em que ele fala dos cubanos e aquilo é maravilhoso, sente-se ali toda a salsa cubana e os ritmos. Mas sabes que também, curiosamente, o García Lorca tem pelo menos duas facetas. Tem uma faceta mais lírica, se quisermos, e tem outra mais política, mais intervencionista. E é muito mais normal que naquilo que é intervencionista haja um certo ritmar das palavras, criar uma cadência. Eu tenho aqui um livro que a Cláudia tem aqui, que é o Cavalo do Troika, que é um livro de poesia política de 2013. Estava a Troika. Está muito datado, não é? Sim e não, alguns textos mais do que outros. Querias ver há bocado falaste. Alguns textos mais do que outros, mas os poemas estão mais cadenciados.
que é uma escrita que se presta... Fala um pouco deste livro. Este livro tive o grato prazer de o entregar em mãos praticamente todos os líderes políticos da altura, o António José Seguro, o Pedro Passos Lopes, Passos Coelho, não é? Desculpa, não... tive esse grato prazer de oferecer em mãos a muita gente. E sabes que, curiosamente, foi o primeiro livro a ser lançado em paredes de cora. Isto é, já várias pessoas fizeram lá coisas com poesia, mas lançar um livro, apresentar um livro, foi a primeira vez que apresentámos o livro. Neste caso fui eu, o Rui Spranger e o Isaac Ferreira. Estava um dia de calor absolutamente brutal, tanto que nós, antes de apresentarmos o livro, fomos ao Rio, vestidos como estávamos, tirámos a carteira e o telemóvel, naturalmente, também não somos assim tão tolos, um bocado, mas não tanto. Entrámos no Rio e voltámos para o palco completamente a escorrer água. Os senhores técnicos estavam com medo que nós eletrocutássemos lá. E curiosamente, um outro amigo meu, Eduardo Leal, foi de propósito a Paredes de Cora levar-me os livros acabadinhos de sair da gráfica. E o Isaac, que é uma espécie de pessimista militante, dizia: tu aqui não vais vender livro nenhum, o pessoal aqui quer cerveja e ganze e não sei o quê, então, aqui não se vende livros. E eu, olha, mas vamos lá ver como é que corre. E curiosamente vendi mais de 40 livros em Paredes de Cora, depois de apresentar isto no palco de jazz na relva. Pensava eu que ia vender a gente da minha idade, portanto de 20 anos, 21. E curiosamente quem comprou este livro foram pessoas de 17, 18, 19 e miúdos que diziam assim: eu não sabia que se escrevia poesia assim em Portugal, não sei o que, vou levar um para mim, outro para o meu pai, mais outro. E vendi 40 livros a miúdos que abdicaram o livro estava em promoção, custava 8 euros, salvo erro, portanto 4 cervejas para ter um livro de poesia. E eu fiquei absolutamente abismado. De resto, o que é que tem este livro? Este livro tem alguns poemas datados que falam de um país que perde mais do que a sua soberania, o seu orgulho. A soberania pode ser negociável em determinadas ocasiões, mas perder o orgulho, que foi aquilo que nós perdemos com o Sr. Lopes, como eu dizia há pouco, é algo muito mais difícil de recuperar. E, eventualmente, as coisas têm corrido bem desde então. Não te sentiste algo... Como é que é dizer? Ou seja, este livro é um livro magrinho. Sim. Manifestamente magrinho. À imagem do autor. Não te sentiste um pouco aquém daqueles grossos volumes do professor Cavaco Silva? Como é que tu reagiste quando percebeste que talvez aquilo que tu escreveste neste livro, que tem 60, 70 páginas, poderia ser manifestamente mais acutilante do que aquilo que escreveu? Pois, eventualmente o autor digníssimo autor tivesse tido uma crise vagal, entretanto, talvez o livro tivesse mais páginas, mas como isso não sucedeu, ainda assim o livro recolheu o grandioso prémio Apanha Cavaco, como está aí nessa cena. O Grande Prémio Nacional de Poesia Apanha Cavaco, que muitas vezes em feiras do livro dizem: eu não conhecia este prémio. Eu também não. Foi inédito. Eu também não. Não, mas lá está. Eu creio que é um artista, ou melhor, um artista, a arte também tem esta função de ser um grito de revolta contra as coisas. Aliás, o que se está a ver hoje em dia os artistas estão revoltados com a forma absolutamente despiciente como estão a ser tratados, não é? E estão a manifestar-se, estão a revoltar-se, mas é preciso que isto aconteça sempre. A arte tem que ter este papel ético e pedagógico de ser consciência social também. Não pode ser apenas uma manifestação estética. Há um lado militante na tua poesia? Com certeza que sim, com certeza que sim. Há um lado militante em mim, e se bem que nós não sejamos sempre a mesma pessoa em todas as situações da vida, em todos os momentos, não é? Os poetas vão às compras, lavam a louça, levam os filhos à escola, estacionam o automóvel, apanham multas, etc, etc. Portanto, não estão sempre com pensamentos líricos
de purpurina, não é? Mas tudo aquilo que é vertido num texto de um poeta, e eu acho que deve ser assim, tem que conter aquilo que o poeta é. Não pode ser apenas, na minha poesia só revela esta faceta, porque senão isso é um trabalho plástico. Eu detesto, desculpa só para terminar, eu detesto conhecer poetas, aliás, os que fui conhecendo, foi terrível, oxalá não os tivesse conhecido, normalmente os poetas são todos, os poetas e não só, têm todos um feitizinho de merda, perdoem-me o termo, mas e são todos muito antipáticos. Temos aqui uma série de exemplos, o caso do Eugênio de Andrade é um deles. E quando nós conhecemos as pessoas, desiludimos. Eu acho que é muito mais interessante ler um poema e adivinhar a pessoa por detrás. Não quer dizer que façamos uma leitura correta, não quer dizer que nem isso é importante, mas fazemos uma leitura, através da poesia, construir um personagem. Eu, desde muito novo, quando digo desde muito novo, desde os 13, 14 anos, comecei a ler Herbert Weller, que é também o poeta favorito do meu irmão mais velho, consideravelmente mais velho, e portanto tinha os livros acessíveis, e sempre achei um pouco estranho quem seria aquele personagem que estava por detrás daquelas escritas tão intrincada, com um código tão próprio. E como é sabido, o Herbert Weller não dá entrevistas, não aceita prémios, aliás não dava, limitou ao máximo as suas aparições em público. Mas uma vez estava a ter uma discussão com um amigo meu, também escritor, que dizia que achava que isso era uma arrogância suprema. Bem pelo contrário. Acho que quando um poeta diz ou verte aquilo que é no seu trabalho, um poeta, um escritor, um artista, que já está tão exposto quanto possível. Portanto, a partir daí tem que se recatar, efetivamente. Eu acho que este poema é de uma atualidade total e oportunismo laboral. Um emprego é um sinal exterior de riqueza. Sim, Sr. Ministro. Ter trabalho é viver acima das possibilidades. Sim, Sr. Ministro. Desemprego é oportunidade para mudar de vida. Sim, Sr. Ministro. A nossa política oferece janelas de oportunidade. Sim, Sr. Ministro. Mas para evitar a queda dos oportunistas, colocamos grades nas janelas. Sim, Sr. Ministro. Aceite estes binóculos como prova da nossa boa vontade. Obrigado, Sr. Ministro. E já agora, porque mais dia menos dia se aproxima, um momento destes, se encontrar o texto, lá está. Isto nunca aparece quando a gente precisa. Pois não. E não tem as tuas marcas. Não tenho as minhas marcas. Então, vamos dizendo qualquer coisa, assim para disfarçar. Não? Eu ia jurar que isto estava no final. Pois está. Então, mas isto é um poema para guardarem na memória. Chama-se Dia de Eleições. Caro concidadão, se hoje tenciona levar a passear à rua o seu direito de eleitor, fazemos-lhe o apelo cívico a que leve consigo um saco plástico e, uma vez depositado o voto, por favor, recolha o seu político. É muito bom. Há um outro que pode complementar este e que está num livro que eu tenho a meias com Daniel Maia Pinto Rodrigues e que se chama Que Remédio. E é só isto. Depois de votar, tomo sempre a pílula do dia seguinte. Olha, para cortarmos um bocadinho, aliás, o livro é teu, mas eu queria muito ler alguém que te é querido, e escolhi aqui um pequenino poema da Bolda Santos, do seu último livro, A Luz Demora. A capa é lindíssima. Do Nuno Gandra, já agora. Ok. Vale a pena. Então eu escolhi este. Havia uma casa em ruínas, uma estrada macia que ao subir descia. Havia um milheiral, labirintos de pequenos pés, um alpendre
de desprendimento, um baloiço que vinha quando ia. Havia um espanta-espíritos sem vento, um rosto à janela, sem olhos por perto, um canteiro de promessas vazias. Havia um poço sem água, o coração lá dentro. Está a obra, está ali. Como é ouvir escutar um poema assim, vindo do... A minha sensação é diferente de Renato. Não sinto como se o poema não fosse meu. Sinto como meu e como estando a ser feita uma confidência quase assim, pouco à vontade até na realidade. Não te sentes confortável? Não te sentes confortável com... Como se estivessem a contar um segredo e eu, uma coisa minha, que estivesse a ser exposta. Ainda é muito novo para mim, é uma sensação muito nova. Gosto, mas ao mesmo tempo, Sabes ou sabem que é curioso, eu participo, aliás, eu cheguei a dinamizar algumas noites no Pinguim, que eram as quintas movediças, e ao longo destes 20 e tal anos, eu já não sei, 30 anos de convívio muito umbilical com a poesia, sempre conheci muita gente que queria editar, que dava um rim e 5 tostões para editar o seu livro, porque achava que o que tinha era muito pungente e muito importante. E depois conheci algumas pessoas que não queriam. E, por norma, aquelas que não queriam são aquelas que de alguma forma tinham mais algum pundonor, mais algum critério na sua escrita. E existe este lado, como eu dizia há pouco, de nos revelarmos através da escrita. E isto é sempre perigoso. As pessoas hoje em dia avaliam tudo, então com redes sociais e tal, somos muito escrutinados. Mas este dado é curioso. Existe quase um lado de catarse em publicar um livro. É quase como se deitasses uma parte tua fora. Tipo, está arrumado, está feito. Eu, apesar destes anos todos de carreira, digamos assim, na poesia, editei o meu primeiro livro em 2012, portanto já com 41 anos, salvo erro. 21, enganei-me. E nunca antes o quis fazer, porque eu sempre li muita poesia e acontece sempre um fenómeno algo mimético, que é tu lês Rui Belo de uma assentada e de alguma forma a tua escrita transforma-se e aproxima-se do Rui Belo, lês Fianás, Paz Brandão e acontece a mesma coisa. Vais-te aproximando um bocadinho de cada pessoa que lês e que se gera um fenómeno não de idolatria, mas quase um mimetismo tácito. Quando editei o meu primeiro livro, achei que estava na hora porque tinha criado a minha própria voz, que é sempre uma amálgama, um conjunto das vozes de todos, nós não somos seres isolados, mas é importante criarmos a própria voz e termos algo a dizer que seja único e não repetível. Isto é, quando alguém escreve um romance, um discurso que seja, vai ver o que é que foi feito para trás e, a não ser deliberadamente, não vai querer plagiar, vai querer fazer algo de novo, algo que tenha uma mensagem nova ou, no mínimo, uma forma nova de ser comunicado. E eu acho que tem que haver esta preocupação. Eu, quando digo no poeta, digo no artista em geral, de criar algo novo, algo que seja a sua voz unívoca e irrepetível. Cláudio, lembras-te de eu te mencionar algo que o Manuel António Pina me tinha confessado uma vez, em uma daquelas longas conversas, noite adentro. Ele dizia-me que às vezes gostava tanto do poema e aprecia roubá-lo. Às vezes é isso. E depois também me disse outra coisa, ele disse-me assim, olha, mas há poetas, isto no seguimento daquilo que tu falavas há pouco. Isso tu dizes muitas vezes. Sobre o feitio dos poetas e referiste o Eugénio, mas podíamos referir muitos outros. Olha, o caso do Manuel António Pina é o contrário. É o contrário, exatamente o contrário. Mas o Pina, por exemplo, dizia-me
há um poeta com quem eu nunca convidaria para tomar chá comigo, que era o Eliot. E ele não sabia porquê. Eu gostei muito deste teu livro, que não é o teu último está alguns para ali, não é? Ou aqui? Está aqui. Está aqui o teu último. Daqui a pouco vamos Também com pegar. uma belíssima capa do Alex Gozeblau. E curiosamente, esse livro ainda não foi lançado, ainda não foi apresentado, mas o título vinha mesmo a propósito antes do confinamento, porque se chama... Mas houve uma ameaça do lançamento do livro. Houve uma ameaça de lançamento, entretanto foi cancelada por motivos óbvios, mas o livro tem um título absolutamente adequado, portanto isto podia ter sido um golpe de marketing se eu fosse um bocadinho mais inteligente nestas coisas, mas não, foi absolutamente casual. Foi antes? Foi antes, chama-se Ministério da Solidão, portanto, tirando uma apresentação, uma breve apresentação nas correntes descritas pelo Afonso Cruz, que é um dos meus grandes ídolos portanto, dos escritores portugueses contemporâneos. Ainda não foi lançado, portanto está aí virgenzinho da Silva. Daqui a pouco eu vou pegar nele, Ok. ou o Tinoco. Este- Um dos dois. Este, o Caníbal Lírico, foi mais tocou-me. Eu acho que eu tenho sempre a tendência a dizer que gosto muito de poemas de amor, e eu achei este livro. Ontem eu estava a ler alguns poemas para o meu marido e eu era assim, eu acho que este livro tem tantos poemas de amor, e comecei a ler um, ele disse, mas isso é tudo menos amor. Mas eu vejo amor aqui. Sabes que existem conselheiros matrimoniais, se for preciso de alguma coisa... Não, mas ele estava certo. Estou a brincar. Ele estava certo. Olha, eu escolhi, entre muitos, escolhi este, 7 anos de azar. Ainda agora te tenho a morrer devagar nos meus braços, à hora pesada da morte. 2 braços são tão pouco. À hora translúcida da morte, 2 olhos são pouco. Chamo por ti ao ouvido. Finges regressar do sítio profundo, onde pouco e pouco reencontras o ser feliz. Chamo por ti baixinho, e os olhos tremem-te como velas subaquáticas. O sangue do avesso leva-te, assoma qual um rastilho de evasão ao poço inaudível. O amor e o dano. O amor e o dano em mim investidos, como um pedregulho que se larga e espera. O terror excruciante da espera, de ouvi-lo bater no fundo. Os teus lábios curvam-se num desenho tranquilo. Mal consigo arredar a quase raiva de ver-te sorrir. À hora solidificada da morte, um corpo é tão pouco. Quero transformar-me num corpo líquido que te resgate. Coloco as mãos sobre os teus cabelos liquefeitos, sobre o teu espírito liquefeito a sorrir tenuamente. O meu espírito fragmentado nas ondas do teu peixe inacabado, a morrer metade e a sonhar o que resta. À hora bruta e líquida da morte, a contabilidade é pouca. Ora somos 2, ora um só peixe, um tudo nada, dentro do outro. O mar que corre para o mar e volta a si, e de repente a solidão é um ato reflexo. Eis porque urge partir todos os espelhos da cabeça. Eis o ramo de flores que escolheram morrer para te acompanhar. Muito bem escolhido. Pois eu tinha aqui... Pois tens. Depois de um poema sobre a morte, a mim, eu pensava... Esse é um dos teus poetas também de eleição, não é? Não, é um poeta que eu conheci através deste livro que comprei na Flaneur, de resto uma das boas livrarias a par com a poetria e não só do Porto, que é o Hans Magnus Enzensberger. Este meu alemão está um bocado enferrujado, Enzensberger, e que tem belíssimos poemas de intervenção. E como me disseram que isto era uma espécie de concurso televisivo, eu vinha preparado para pedir a ajuda do público.
E então isto é muito simples, a ajuda que eu requeiro do público. Quando eu levantar a mão, só tem que repetir comigo, isso já sabemos. Ok? Vamos ensaiar? Vamos lá. Isso já sabemos. Ah, que maravilha. Então vamos lá. Canção daqueles a quem tudo se aplica e que já sabem tudo. Que alguma coisa tem de ser feita e já... Isso já sabemos. Que, porém, ainda é cedo para fazer alguma coisa. Que, porém, é tarde demais para ainda fazer alguma coisa. Isso já sabemos. E que passamos bem. E que assim vai continuar a ser. E que não vale a pena. Isso já sabemos. E que a culpa é nossa. E que não podemos fazer nada por ser nossa a culpa. E que é nossa a culpa de não podermos fazer nada. E que já nos basta. Isso já sabemos. E que talvez fosse melhor calar o bico. E que não vamos calar o bico. Isso já sabemos. Isso já sabemos. E que não podemos ajudar ninguém. E que ninguém nos pode ajudar a nós. Isso já sabemos. E que somos vocacionados. E que temos a escolha entre nada e mais nada. E que temos de analisar este problema profundamente. E que pomos 2 colheres de açúcar no chá. Isso já sabemos. E que somos contra a repressão. E que os cigarros vão encarecer. Isso já sabemos. E que pressentimos sempre o que aí vem. E que de cada vez teremos razão. E que daí não se segue nada. Isso já sabemos. E que isto é tudo verdade. Isso já sabemos. E que isto tudo é mentira. Isso já sabemos. E que isto é tudo. Isso já sabemos. E que aguentar não é tudo. Pelo contrário, é nada. Isso já sabemos. E que nós vamos aguentar. Isso já sabemos. E que tudo isto não é novo. E que a vida é bela. Isso já sabemos. Isso já sabemos. Isso já sabemos. Isso já sabemos. E que já sabemos isso. Isso já sabemos. Valeu a pena ter vindo aos ensaios, não é? Horas e horas. Muito bem. Uma grande surpresa com este poeta que eu também descobri através de ti há uns bons meses. Ah, sim, sim. Foi assim. Traduzido por Alberto Pimenta. Exatamente. Exatamente. Pelo enorme Alberto Pimenta. Enorme Alberto Pimenta. Provavelmente. Bem lembrado. E trouxeste. Eu sou um hiper fã do Alberto Pimenta. Até porque lá está, é um poeta que é um militante da consciência. Só onde Deus é grande também o homem, diz o seu Papa. Tem então um Deus muito pequeno e o seu molde de vida é, naturalmente, à sua semelhança. Este foi de propósito para chocar as pessoas religiosas que possam estar aqui. Querem que possa continuar? Podes, Sim, nós estávamos à espera. Podes. Sabe pouco. Sabe a pouco. Então vamos pelo princípio. Isto é um livro belíssimo. Claro que se fosse pedir-te para leres na íntegra o discurso sobre o filho da puta, teríamos obviamente uma sessão dupla, mas... Fica para uma próxima vez. Este é um belíssimo livro, Martia de Abdelhamid, segundo Alberto Pimenta, que é um livro que reporta muito diretamente aos crimes cometidos pelo Ocidente em Bagdade durante as últimas invasões. Bagdade dormiu durante anos e anos, quase tantos como o grego Epimênides, ou pelo menos desde que o seu último rei foi deposto. Bagdade dormiu durante as revoluções que, sem alterar a vida dos homens, foram substituindo um senhor pelo outro. Sonhava com o seu caos de sésamo e suor,
e espreguiçava-se aos domingos, enquanto fazia o comércio e troca de pássaros no centro da cidade. Quando as primeiras bombas caíram, Bagdade ainda dormia. Era tudo o que tinham para nos dizer. Acordem! Deixem a angústia! De facto, ao ouvi-los, nós acordamos. Vimos clarões a cortar a escuridão e resolvemos dar passos e passos, deixando a angústia à solta. Cláudia, estavas preparada para... Não, mas Não, faz lê isso. tu. Não, eu queria pegar neste livro que se chama Estamina, que tem uma capa muito sugestiva para quem, enfim, já não tiver 18 anos propriamente. E tem um subtítulo que é Para a Máquina de Lavar de Biospiros e que foi concebido em parceria com o Daniel Maia Pinto Rodrigues. Não é? Propositadamente para uma quinta de leitura. Foi uma parceria muito feliz. E então eu leria 2 poemas curtíssimos. Um do Renato, obviamente, que se chama Varinha Mágica e que diz o seguinte: Clara em Castelo procura príncipe elegante que saiba dançar e rodopiar para as festas, mas que não bata nem lhe ponha a cara num bolo. E o Daniel, com o seu humor muito peculiar, escrevia: houve uma coisa que veio do céu e disse: sou a Celeste. Não te lembras? A Celeste. Ah, sim. Olá, Celeste. Assim de repente não estava a contar contigo. Olha, eu vou ler este teu último livro. Posso só, sim, só para ler? Eu não Tá resisto a dizer um poema de Daniel, não com esta graça e com esta subtileza do Zé Carlos. Mas com outra graça. Este aqui é mesmo pôr a faca na carne. Isto não sei a que propósito foi. Num outro dia disse-lhe que gostava de pinhões. Ai, eu de pinhões, disse ela. Só gosto dos grandes, daqueles a que se dá o nome de champignons. Eu gostei da tua graça. Gostei. Agora difícil vai ser ler um poema a seguir. Estamos aqui com altos e baixos. Isto não é bom para o espetáculo. É o nosso carrossel. É o nosso Então, carrossel. do Ministério da Solidão, que pode ser encontrada à venda na Flama. Já agora, passo a palavra. Bonnie e Clyde. Bonnie and Clyde, não é? Tem aqui o Bonnie and Clyde. És como o mar. Quanto mais me aproximo, mais distante te avisto. Talvez seja da idade este ver mal ao perto. A intimidade, dizes, é lugar de cúmplices. Porquanto, após esgotar das bibliotecas toda a parafernália de autoajuda, o próximo passo será assaltar um banco. Eu atrevo-me a ler esta didascália. Ui! É mesmo um atrevimento. É um atrevimento. Boa Eu vou sorte. tentar. Obrigado. O presente está a coração em todas as coisas. A terra flora em milhões de átomos de loucura, mas só após abrir a boca até ao coração e deixar entrar um rio. A água jorra insana, terrífica, mas pelo coração incendeia as pétalas. O fogo descende do coração. É de família o sangue, os desertos metálicos nele, e a partir do coração desenha vento, asfixia minúsculas cicatrizes de cristal. O ar luta com ferocidade. Domina a arte marcial dos perfumes, mas ao coração roga tréguas e quartel. Ao coração, nenhum elemento, nenhuma matemática exige contas certas.
não tem rédeas ou espaço, nem nome azul, o coração. O coração, quando chega, já estava dentro de ti. O coração liberta 1000 ou 2 ventrílocos de insónias. O coração pede noite com 2 pedras de gelo ao balcão. O coração tem botões de beber imprevistos. O coração apascenta baleias nas searas da infância. O coração faz tranquilo contra o arpão inexorável do céu. O coração concebe em proporção divina a ilusão. O coração exerce mistério de faquir exótico. O coração viaja no extremo desoriente. O coração dá-se comestível como uma adivinha. O coração leva sal às paredes sem resposta. O coração está revestido de grafite ilegível. O coração é malabarista nos frutos do mar. O coração dói como barcos frescos. O coração tem espinhas como uma rede. O coração é cofre de animais preciosos. O coração inventa palavras em redor para confundir o medo. O coração é côncavo no silêncio montanhoso das pedras. O coração inventa varandas na pele que se dá. O coração sobe muito, muito, muito alto. O coração tem medo das alturas. O coração traz vésperas bordadas nos lábios. Quando imagina, o coração fabula outro coração, outro passado. O coração beija sempre amanhã e por ele o sol acorda em arritmia, porque o coração bate com violência no infinito. Todas as coisas se conformam, cadenciam na primacial estação da líquida impaciência. Amor tão só e fluente da solidão, coração baixo relevo das nuvens. Nasceste, vives, amas, porque acreditas no dilúvio. O coração veste chuva como contracapa. Procura o coração. Encontra no peito a máquina para ler o céu. Ora bem, e a propósito de corações, eu aprendi esta semana que os polvos têm 2 corações, algumas espécies até 3, e 9 cérebros. Isso é importante porque eu gosto muito de polvo e portanto, quando os como, estou a pensar exatamente nos corações e nos cérebros. Estás a comer também. Não, mas agora, fora de brincadeiras, estavas a ler esse poema e eu lembrei-me que este podia ser uma boa continuação, é do Caníbal Lírico, e chama-se Lux Interior. Tenho um bom coração, outro que não presta. Por isso, do sol descem ao corpo 2 sombras. 3 nos dias mais caninos. A sombra do teu ombro, a sombra da tua mão, a sombra do teu cão. No amor, faz escuro como o brel. Tinha este marcado. Candidatura ao Ministério da Solidão. Se eu mandasse, a vida era só música triste, lições de piano na copa das árvores, que o mar das lágrimas não viesse cobrir caramelos para os últimos, a cortar a meta dos pulsos. Cada chicote convertido em torniquete, em cordas com habilitação literária de violoncelo. Se eu mandasse, todos muitíssimo nos amaríamos, surdamente em desvãos estarrecidos por rum e cartas anónimas, embevecidos de coração às escuras. O câmbio do sol caindo a pique. Míriades de teclas noturnas. E se adormecêssemos, seria ainda por acender, por puro vício de descoordenação motora. Os dedos passeando-se como projetos de açúcar por extensas clavos de pele. O céu feito à mão, onde formigueiros dançantes. Quando eu mandar, nenhuma outra indústria se ingrará que não a da tristeza.
um instante insano, não mais, poderemos gastar a sorrir uma só vez por dia, assim que a loucura se liberte pelas sirenes, comandando-nos à saída da fábrica, a que tropeçamos no berço, abandonado à porta da própria solidão. Bom, então eu vou-vos ler um texto muito edificante, que é do meu querido João Gesta, que todos, penso eu, que conhecem, quanto mais não seja de nome. E o texto chama-se Garça Real, que é um dos cafés emblemáticos, míticos do Porto. Nunca fiz um broche, e ainda pior, nunca fiz os caminhos de Santiago. São duas experiências que fazem muita falta na minha vida e na vida de qualquer cristão. Uma das minhas melhores amigas já fez estas duas coisas no mesmo ano. É por isso que a admiro tanto. Uma vez, num café perto do Rivoli, ela perguntou-me à queima-roupa: eras capaz de fazer um broche ao Johnny Depp? Eu disse que sim, só para a ver feliz e, claro, para subir uns degraus na sua consideração. Esta conversa passou-se num café perto do Rivoli, mas isso já vos tinha dito. E assim é a grande literatura de fundo, de fogo. É, não é? Tem sempre as palavras broche e cristão. Não é? E também, quer dizer, não é qualquer que vai a Santiago e regressa. Exatamente, é preciso... Quem tem boca vai a Santiago, neste caso. Cláudia, tens mais alguma coisa preparada? Passa a ter. Espera aí. Vai ser aqui que aqui tenho preparados. Mas, entretanto, há aqui este poema teu que são os agentes secretos. A tua missão é igual à minha. E tem tudo a ver com estes tempos também que atravessamos. E não só. Tem a ver com o percurso de toda uma vida. Abraçar, abrir, abstrair, acariciar, agarrar, alcançar, aliar, apalpar, apertar, arfar, arranhar, arrastar, arrepiar, atar, atordoar, bater, beber, beijar, beliscar, bordejar, cair, cheirar, chupar, cingir, cobiçar, cobrir, comer, consumir, conter, contrair, dar, demorar, desaguar, desatar, descer, descontrair, deslizar, distender, dominar, emudecer, enfiar, enlouquecer, entrelaçar, envolver, espreguiçar, esquecer, estrebuchar, estremecer, experimentar, fechar, fornicar, gemer, gozar, gritar, umidificar, imaginar, impregnar, incendiar, entumescer, inundar, inventar, ir, lamber, libertar, lubrificar, manter, meter, molhar, montar, morder, mordiscar, mudar, murmurar, oferecer, olhar, penetrar, possuir, querer, rastejar, receber, repetir, rodar, salivar, sentir, serpentear, subir, sussurrar, tentar, tirar, tocar, transbordar, transpor, trocar, uivar, vaguear, vez, verter, viajar, vir, voar. Esta ordem alfabética destruir-se-á dentro de 5 segundos. Agora vem cá e manda foder o verbo. Vamos, Cláudio. Como é que se chama esse poema, Zé? Tens que ser tu, porque eu já não sei. Ele fechou o livro, agora vai ser. Agentes secretos, penso eu, não é? É o agente secreto. A fazeres de um handyman que gosta de flores.
Na minha idade já não se escreve a tinta fresca da manhã, porque quando se acorda já passamos horas a retocar os melos azuis do inferno. Talvez quisesse escrever inverno, mas não é a música torpe do plástico. Faz-me arder o céu da boca. Espera um pouco, estão a bater à porta. Deus acaba de chegar de limusina ao Stendhal. Não tem chave para as colinas enrugadas, onde os lavradores... Espera, na minha idade já não se escreve os lavradores estendem passadeiras às colheitas. Não há colheitas sequer. Por isso, nem como sistema de rega o choro se justifica. Deus tem flores cancerígenas no colo. Sorri-lhes ternamente às colinas. Sussurra-lhes e afaga a célula, que na mais ínfima devastação solitária se rebelou. Na minha idade já não se escreve revolução. Reclinamo-nos no mais dúctil, imperdenido silêncio, balouçando de madeira para arrombar a antecâmara para o mapa do corpo despenteado. Se Deus não te tiver remexido os órgãos da vida anterior, talvez possas ainda fabular rosas no espanto. Eis o melhor que consegues, enquanto mexes o teu reino adoçante, à espera que amanhã arrefeça e te mentalizas. Ninguém mais tem a chave e é preciso trocar a lâmpada à primavera, que te abrirá por dentro como uma flor em decomposição. Eu peço desculpa pelos tropeços, mas eu ando aqui a lutar com a luz porque eu tenho a luz a ocultar-me. Está posicionada de modo que eu não consiga ver parte do poema e depois desconcentro-me. Pela minha parte está ótimo. E por falar em flores em decomposição, algo que é, infelizmente, cada vez mais atual. Esqueleto do passado. Começa por ser um osso partido. Chuto sonâmbulo na perna da cama, um movimento de mão mal desenhado, uma costela estalada numa queda imprevista, a testa que falha o cálculo da aproximação. Maleitas insignificantes para visitar o doutor. Habituas-te a viver com o incómodo. Os meses lestos solidificam-se à medida que a dor se aloja no lobo do hábito e o próximo momento será o analgésico. Depois, outro osso, uma nova dor, a carga de ombro mal planeada, a cana rachada de dar com o nariz na porta, outro osso, e outro, e outro. O corpo acumula deformações mínimas, nada que impeça de te olhares ao espelho e pensar, ainda lá vem futuro. Entretanto, sobrevém o rigor do inverno, a trança de amor para subir ao alvoroço e descer chaminés cada vez mais curta. O vinho da casa desmorona-se, trago a trago. Invernos e invernos sobre o esqueleto. Nenhuma previsão consegue acertar no tempo que te gritam, desde a medula, os ossos maculados. O corpo torna-se uma amálgama de flores carnívoras, sindicato de dores que provém de toda a parte, para se mesclarem numa manifestação cuja razão já não logras destrinçar. Uma força centrífuga que simultaneamente enlouquece e coarta os movimentos da loucura. Sobrepões o dedo anónimo num osso ao acaso e, contrito, interrogas-te. Por que não tratei disto quando devia? Começa, aliás, por ser um fascista. E complemento com um muito curtinho que se chama Como a ti mesmo. Para amar o próximo, não tens de odiar o anterior. Gostei. Eu não sei como é que estamos a nível de tempo. São 4h30, só tenho Eu uma coisa estava a olhar marcada. ali para o Joaquim Almeida, mas ele não me está a ligar nenhuma. Perdeu-se. Eu só tenho uma coisa marcada às 8, portanto. Pronto, não há... Mas podemos chegar por aqui, não?
Mais um para a despedida, Renato. Querem que eu leia mais um? Então, Eu acho que sim. e se for uma rodada final a todos? Porque Está não? bem, está bem. Olha, então vou-vos ler um poema que remonta à minha infância. O homem caiu ao lagar. Morreu. Fazia sozinho a pisa. Velho maço de madeira pesando nas mãos. Pés congeminando sobre tábuas. Ofício de chão periclitante. Nunca se deve fazê-lo. Sítios há, não podemos pisar sozinhos na vida. Não me deixaram ver o cadáver. A notícia manteve fermentação na aldeia até que os vapores desapareceram. Proibiram-me de ver o cadáver e por isso guardo em mim a imagem do homem, morto até hoje. E depois, tudo retomou o vício costumeiro. A morte voltou aos sítios onde sempre esteve, arrumada nas malgas e nos copos, à espera de vinho novo. Eu vou aos papéis. Eu acho que já li este uma vez. Vocação. É do Aprendiz de Dourar, Texto Sentido, de 2012. Sim. O meu primeiro livro. Se os pescadores escrevessem poemas, os poetas morreriam à fome. Os poetas alimentam-se de tempestades, igualmente viciados no sal da morte pronunciada, vertigem salgada que precede os pulsos, sanguinamente alongados na rede pendida, para lá do fatídico xadrez das camisas, onde as águas jogam e ganham peixe-mate. Também os poetas precisam de água pelos joelhos na sua faina. Têm de dormir no mais obscuro porão dos barcos, batizar filhos com obscuros nomes de Deus, acender-lhes fogaréus de orientação na bruma, na obscuridade, no desespero, antes de serem poema. Nomes que afastem a tormenta, atormentam os poetas afoitos à maré. Vão tatuar esses nomes bem fundo, nos confins inexoráveis do oceano. No santuário divino do peixe que caminhou sobre as águas, creem os poetas poder levar consigo os filhos na morte, ou antes apaziguar diabólicos mistérios que os morram, gravando a devoção, esculpindo a espinha dos deuses com palavras de sangue, limpando as negras entranhas na antecâmara surda do gelo. Os filhos dos poetas inundarão eternamente a rua dos náufragos, brincando ao regresso impossível, ao desamparo, porque o sangue dos poetas não envelhece, não se cansa, não se esgota. Tampouco se esgotam os pesqueiros e os poetas nunca voltam. A sua casa é nervo alto mar. Incessantemente, os poetas lançarão redes cuja malha poupa a vida às palavras mais pequenas, dando-lhes vida e fogo para que cresçam, se reproduzam e sangrem para que o poema amadureça, enquanto no mundo se agrava a fome de metáforas. Mas, se ao final da faina os poetas voltassem para os filhos, ao fim da vida que fosse, trariam nos olhos nenhum peixe, apenas fome, de quem miseravelmente trabalha a própria fome como ofício de sobrevivência. Os pescadores têm alma de papel, a paixão impúdica das musas, e nos seus olhos corre a tinta mágica da translação planetária. Jorra-lhes das veias a escrita trágica da morte que conspira redes contra a maré, na direção contrária ao sentido dos ponteiros do amor. Para escreverem o poema aos pescadores, bastar-lhes-ia verter a pele no pesqueiro silencioso da poesia, e ao seu veneno intrínseco nenhum peixe-palavra seria indiferente. Os pescadores levam o amor de arrastão, trazem o poema à tona da morte. Se escrevessem poemas, os pescadores escreviam com a própria vida e não haveria alguém mais para pescar o alimento dos poetas. Pode ser. Então terminamos com um poema escrito em 2012 e que o título diz quase tudo. Cinema Troika.
O Oscar vai sempre para os mesmos. Este país não é para velhos. O Titanic afundou. O Cinema Paraíso fechou. Os sacanas sem lei governam-se, deixando-nos deixando-nos a contas com o estado de sítio e a insustentável despesa do ser. Os piratas das Caraíbas recebem rendimento mínimo. São as regras da casa. Mas um dia a casa veio abaixo e tudo o vento levou. Agora, o amor é um lugar estranho. E o fabuloso destino de Amélie depende da garganta funda, aberta até de madrugada, ou de ser amante do tenente francês ou de paciente inglês, ou de arranjar emprego driving Miss Merkel, a velha raposa. E pela janela indiscreta, o vizinho sabe que o pecado mora ao lado, porque antes do amanhecer, ela já aviou 3 homens e um bebê, que amamenta e deixa sozinho em casa quando sai para o sexo e a cidade. A cidade Dos malditos. As escolhas de Sofia já não são entre delicatessen e amor e vinhos dos pés. Contenta-se com um festim nu a sonhar com lendas de paixão. E enquanto mulheres à beira de um ataque de nervos se enterram em negros hábitos de amor à queima-roupa, as crianças praticam a má educação antes de serem juventude irrequieta. E aquele homem que tinha uma história simples tornou-se um touro enraivecido. Nas horas vagas faz biscates como o taxi driver por um punhado de euros. Resta-nos o sol enganador, já que sob o céu de baunilha o mundo é um gelado de limão amargo e na televisão a feira das vaidades mais parece uma guerra das estrelas em que o Império contra-ataca e todas as estrelas se passaram para o lado negro da força, porque voando sobre um ninho de cucos mais vale ser a bela e o paparazzo que a bela e o monstro. Protegido pelo guarda-costas e por cães danados nascidos para matar, o grande ditador, uma mente brilhante, assegura que melhor é impossível e pergunta-nos onde está o patriota. Pois bem, é ele hoje um homem no limite. E enquanto lhe restava sangue e honra, cansado de suplicar, por favor, não me morda o pescoço, teve de emigrar para a Quimera do Ouro, juntou-se à grande invasão, provavelmente até ao fim do mundo. Qual um turista acidental, no lugar do morto, com terror na autoestrada e mortinho, por chegar a casa. Conhecesse ele o segredo dos punhais voadores e seria sua a vingança do guerreiro, qual exterminador implacável do político imperdoável. Adeus, Lenin. Agora o grande chefe é que manda, é rodeado por ministros belos, sonhadores, os coristas, os vigaristas, na verdade, 12 macacos a brincar ao jantar de idiotas no empório dos sentados. Pertence à Liga de Cavalheiros Extraordinários, a quem falta sensibilidade e bom senso para construir um verdadeiro império dos sentidos. No fundo, os incríveis falsários são tudo bons rapazes, só que feios, porcos e maus, exercem a manha submersa. Já se confundem o bom, o mau e o vilão. E onde para a polícia? A cor do dinheiro é a mesmíssima do homem invisível. Para uns e outros sobreviver a uma missão impossível e os 007 cêntimos na carteira parecem gritar Só se come uma vez, pá! Aproveita as 21 gramas de bolo! Come um pouquinho, baby! E até os gatos preto, gato branco, acabarão de cor púrpura no panelão a fazer as vestes de pato com laranja. Laranja mecânica, pois claro que o nome da rosa é tempero sensadurão. Querido diário, viajamos de olhos bem fechados num elétrico chamado desejo, à espera ou de um luminoso anjo azul ou do Salvador. E tudo isto porque, Europa, foste o sonho de uma noite de verão, mas afinal não és a ilha do tesouro, e sim a terra do nunca, onde de tanto bater o meu coração parou. Apesar de tudo,
A vida é um milagre e só se vive 2 vezes. Pensa com os botões o náufrago que em 2012, o ano da profecia, dança com lobos e, salteador da arca perdida, planeia um assalto ao arranha-céus. Porque... Apocalypse Now! Muito obrigado. Obrigado a todos pela oportunidade e pela vossa presença. Espero que tenham gostado. Obrigada.